Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você, nosso ouvinte, tem condições especialíssimas no site de suplementos VIP Fit. São mais de 2.000 produtos com 40 marcas internacionais e importados para dar um up nos seus treinos. É só você entrar lá, digitar Fitilosofia em caixa alta e pronto. Divirta-se. Estamos aqui hoje mais uma vez, eu e meu amigo Marcelo Braz, certo, Marcelão? Certo, boa tarde, Salomão. Que time bacana que a gente arrumou para vir aqui hoje, hein? Não é? Sentiu o peso dessa mesa aqui, não? Senti, muito pesado. Não é de gordura, não é de músculo, é de muito conhecimento. Conhecimento, bagagem. É isso aí. Vamos lá, deixa eu começar a apresentar então nossos convidados. Ótimo bate-papo hoje. Começando aqui na minha frente, ela que é especialista em atendimento, marketing, vendas e liderança. Há mais de 20 anos nesse mercado, é autora de livro, atende clientes no Brasil e no exterior. Com vocês, Noara Poser. Seja muito bem-vinda, Noara. Obrigada! Muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que a gente troque uma ideia legal e que o pessoal aproveite aqui nossas conversas. Boa! E aqui na ponta esquerda, a gente já se conhece há um tempo. Ele é doutor, pós-doutor, já atendeu mais de 90 academias e estúdios aqui no Brasil. É CEO da Precision Wellness. Ele, Denis Foschini. Seja muito bem-vindo, Denis. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês aqui, compartilhar o conhecimento. A Noara, grande parceira. E eu quero ver essa filosofia aí que eu tenho visto os cortes. Tá e eu legal, falei, né? Eles vão provocar, né? Então eu quero ver essa conversa aí que vai ser bem legal. Não é? Na verdade, só contar um pouquinho como surgiu essa ideia. A gente se encontrou lá na feira, né? E a gente falou, vamos unir os nossos podcasts. Para quem não sabe, eles também têm um podcast sobre o mercado fitness. No final a gente fala para compartilhar a audiência. E a gente falou, vamos fazer uma mesa redonda para transitar entre vendas, atendimento técnico. São temas polêmicos aí, né? Perfeito. Então, para começar, assim, mercado fitness vem num boom, né, numa explosão aí nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. E a gente vê um mercado que tem muitas oportunidades e desafios. Hoje, na atuação de vocês, na zona de performance de vocês, como é que vocês enxergam esse momento? Quais são as oportunidades que ainda existem com essa explosão de academias que tem por aí? Quais são os desafios que vocês enxergam? Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Boa, vai lá, Denis. Eu acho que a gente está num momento de maior crescimento do mercado, né? Um boom enorme em pouco tempo. Nesse período aí pós-pandemia, a gente está vendo uma transformação muito grande, né? E mais rápido ainda do que muitos gestores e academias estão percebendo, né? Que a mudança está sendo muito rápida. E a gente tem visto até serviços polarizados, né? E com um grande potencial de mercado, né? Com nichos, clientes, perfil de clientes específicos, como crescimento das redes, da low cost tomando conta aí do Brasil, as redes locais, inclusive, né? Essa escala e essa escalabilidade sendo conhecida e como fazer cada vez mais acessível e as academias crescendo. E por outro lado também o serviço com experiência vem crescendo bastante. E agora entra a IA, né, nesse meio do caminho para ajudar os dois modelos de serviço que vão atender públicos específicos, né? Então eu acho que esse é o momento aí do mercado de unir ao mesmo tempo abordagem humanizada com inteligência artificial, uma gestão inteligente, usando a IA para tomar de decisões, para analisar dados da academia, para conseguir juntar as áreas, fazer um funil, né, desde do marketing que promete até os professores que vão cumprir essa promessa e os vendedores que vão, os consultores que vão converter. Então a gente vê que a IA ajuda bastante. Eu acho que esse é o momento, né, de crescimento, de entrega cada vez mais customizada para público específico, modelos de negócio diferentes crescendo. Quem souber se posicionar, aproveitar, eu acho que vai surfar muito bem essa onda agora, viu? Boa. Sem dúvida. Eu vejo que agora o fitness está no hype.
Na minha época de adolescente, o legal era sair para tomar uma cerveja. E agora você vê os adolescentes se reunindo para jogar um beach, para ir para academia juntos. Então, a Ponto gente de encontro, virou academia. Exato, virou ponto de encontro. As pessoas hoje, elas se preparam para algo. Então, não é mais a musculação pela musculação. É a musculação porque a pessoa quer chegar num nível igual ao fulano. Então, a gente conseguiu, dentro do mercado fitness, o que eu tenho visto, eu acredito que a gente está no melhor momento. Eu entrei no mercado em 2002 e eu vejo hoje que estamos no melhor momento. O comportamento do consumidor, ele muda de uma maneira muito drástica pós-pandemia. Eu acredito que teve um incentivo da grande mídia e, ao mesmo tempo, um cuidado das academias em melhorar a entrega, fazer com que as pessoas elas vivam experiências diferenciadas no treino. Surgiram modalidades, as microgyms, elas já vinham antes da pandemia, mas, de repente, a gente vê um boom e várias atividades e coisas acontecendo e um olhar de outros setores para dentro do mercado fitness. Então, se eu aumento a comunidade que treina, e aí eu trago investimento de outros mercados. Hoje, quando eu entrei no mercado, quem era o dono de academia? Professor de educação física, ponto. Hoje não. Hoje a gente tem o investidor, hoje a gente tem outros profissionais, local. comerciante. Então, eu vejo o mercado hoje com uma visibilidade gigante. E quem conseguir se profissionalizar e entender a experiência, a entrega, o modelo de negócio, eu acredito que ainda tem muita chance de expandir. Hoje entra em contato comigo algumas redes que eu nunca ouvi falar, de uma cidade que eu ouvi falar menos ainda e fala, não, Noara, a gente tá com uma redinha pequena aqui, que legal, me conta. Não, a gente tá com 45 unidades. Como? Nossa. Mas de onde que A proporção surgiu? mudou, né? Eu tive esse impacto também Não teve? no Arnold, falando com algumas redes e conhecendo lá e depois vendo os números, é impressionante e a gente não tem noção de que já está assim, né? Vocês perceberam assim, nessa linha, uma mudança que eu percebo, pelo menos a minha percepção, né, de que o valor que se dá à academia hoje é bem diferente, né, e a quem pratica o exercício em academias. Lembro que antigamente, há 20 anos atrás, era burro, superficial, muitas vezes quem pensava, né, só pensa em estética, coisa superficial. E eu vejo hoje assim, o cara tem orgulho, é CEO, ele coloca triatleta embaixo. Porque é sinônimo de um reconhecimento de disciplina, resiliência. Superação, de que faz algo por ele. Tem tudo exatamente, isso. que ele cuida, que ele consegue fazer isso e ainda gerir a empresa. Né? Então traz todo um branding hoje, O fazer currículo, o exercício, ainda mais com o advento do crescimento das redes sociais, né? A facilidade de comunicação, de demonstrar aquilo para mais pessoas. Eu vejo hoje que a academia é muito mais valorizada. Então hoje não é tão difícil quanto era antigamente você montar uma academia e cobrar R$200, né? Porque você ficava brigando, falando, não, mas por que mas é tão importante, mas que num combo você gasta muito mais do que isso. A gente ficava, né, tentando usar argumentos mais persuasivos e hoje as pessoas valorizam, aceitam mais. E elas percebem valor em modelos de negócio diferentes, sabem escolher melhor, né? E eu acho que um outro ponto foi que os influenciadores digitais, junto com essa mudança, a importância deles no crescimento, independentemente de muitas linhas são erradas, mostram fitness de uma forma errada, mas como desde Paulo Musi, Renato Cariani e vários outros, né, que têm muitos seguidores e formam opinião, como eles também tiveram uma importância nesse crescimento, nesse reconhecimento da academia como um terceiro lugar, como um lugar que a pessoa quer estar, independentemente de estar ali treinando, né? Então eu vejo que isso também moldou bastante e influenciou esse crescimento das academias atualmente. Tô com alguns insights aqui, vocês estão já fervilhando minha mente aqui. Primeiro ponto, vou concordar com a Noara quando ela diz que acho que a gente está no melhor momento do mercado fitness, né? Se a gente for ver de 2014 para 2024, o número de CNPJs fitness, né, entre academias, boxes, estudos, enfim, triplicou em 10 anos. Que se a gente mantiver mais ou menos essa mesma proporcionalidade, em 2034 a gente vai ter 180 mil CNPJs fitness no país. Tudo bem, 10 anos é muita coisa pode acontecer, inclusive quebradeira, não sei, né? Mas
Hoje a gente está realmente no melhor momento. Tem cada esquina você vê aí uma academia abrindo, um box abrindo, e diferente de épocas que a gente já viu também, recortes do passado, é tudo que é tipo de academia, né? Então teve a explosão das low costs, teve a explosão, dos estúdios, e tá tendo agora a explosão dos high ticket, né? Dos high tickets, Mensalidades de premium. 1.000, 1.500, R$3.000, tá cada vez mais recorrente, né, esse modelo de negócio. Então, me parece que... E aí corrobora muito com o que você está dizendo agora, que virou... um branding, né? Você falar que está treinando, independente do lugar. Talvez, assim, o que a Noara falou é muito verdade. A gente está num ótimo momento e talvez todos os modelos estão vendendo. Todos os modelos estão conseguindo o seu papel no mercado, né? Desde low cost, high ticket, pessoal do full service aí, que é aquelas academia mais completona, perfil de bairro, todo mundo está tendo o espaço. Os investidores, a dúvida é em que mercado que eu vou atacar, né? Em que mercado que talvez eu tenha mais espaço ou que a disputa de clientes seja menor, né? Pelo que eu ouvi, né, de alguns. Eles têm mais dúvida. A dúvida em investir nesse mercado ou não, talvez não tenha mais. O cara quer saber de que forma que ele investe. Então, a dúvida é em qual forma ou posicionamento que eu atuo, mas não se eu devo investir ou não. As pessoas estão mais corajosas nesse sentido. Em contrapartida disso, o que eu diria, que aí eu quero ouvir a opinião de vocês, são dois movimentos. Um movimento é bastante oferta de academia, né? E aí a gente não sabe se o pessoal está apostando em colocar isso no mercado e apostando que esse público que ainda está sem atividade física venha a consumir. Represado. Então, essa é uma coisa. Mas também há uma certa divulgação, como você falou, até mesmo a gente percebe isso com as redes sociais, há um certo movimento maior do fitness, entendeu? Que aí pessoas se sentem mais incentivadas em abrir mais unidades, em talvez abrir outros modelos de negócios, né? Tipo estúdios hoje específicos, né? Antigamente também não tinha dessa. Hoje já se vende muito mais essas modalidades bem específicas, o beach tênis em si, a aula de bike, a aula de pilates separado, o yoga, né? Saiu daquela academia que vendia tudo de uma vez e começou a especificar. Então tem muitos movimentos crescendo, esses de aulas únicas, os empresários oferecendo, apostando que talvez isso tenha um retorno, porque a população, pensando na grande maioria, ainda não treina, entendeu? E a oferta de pessoas entrando no mercado através desse marketing estrondoso que está vindo e o pessoal atacando diversos outros produtos. Hoje também não é só academia. Sim. Né? Consultoria online, planilhas, e tem uma porrada de academia online. Então, e é dúvida. Contraponto. Então, será mesmo que está vindo todo esse movimento? Ou é um marketing? Ou o que será? O que vocês têm de opinião com relação nas empresas que vocês atendem? Vamos começar pensando no Henry Ford. Está acontecendo a mesma coisa. Né? Começou ali com o carro preto, modelo, padrão, e à medida que foi conhecendo as preferências e o comportamento, ele foi diversificando para atingir públicos diferentes. As academias estão se profissionalizando. Os dados são cada vez mais bem analisados. Estudos são realizados com consistências, práticos, e o acesso a eles está cada vez mais fácil. Até hoje não preciso saber ler um estudo científico, a metodologia. Posso fazer isso pelo ChatGPT, bem feito, dar o prompt certo. Então, mais uma vez, a IA ajudando, né? E a gente está conseguindo entender cada vez melhor as preferências, o comportamento do usuário, do consumidor, né? Do frequentador das academias, entendendo quais são as dores, quais são as barreiras para ele continuar, estratégias e ferramentas cada vez mais validadas, né, com reprodutibilidade, prática em academias, e isso cada vez mais acessível. Há 5, 6 anos atrás, a gente, no mercado, tinha o Fábio Saba, que falava de aderência, de experiência do cliente, e ainda com nível de conhecimento na nossa área de
ferramentas testadas, validadas, muito baixo, né? Então, hoje a gente tem muito esses acessos. Então, eu acho que o centro da parada é que a gente está conseguindo fazer abordagens cada vez mais centradas no cliente e menos na percepção e no achismo, né? De como gestores a gente tem. Né? A gente tem nossas inclinações, conversa com as pessoas, colhe informações que nos geram crenças em relação àquilo. E os dados estão sendo cada vez mais acessados e, consequentemente, conseguindo ter estratégias mais bem validadas. Então, tem mercado para todo mundo. Né? Eu abro o estúdio de personal compartilhado do lado da Academia Low Cost, elas convivem muito bem. Sim. É um jogo de inteligência, não é de guerra de preço nem de público. Sim. Porque elas têm públicos diferentes. Então, quando eu vou abrir uma academia, eu tenho que pensar, para aquela região, como eu vou me posicionar para atender um público que não é atendido naquela região. Né? E dá para ter, na mesma calçada, 200 metros, 2 modelos de negócios, os 2 prosperando muito bem. Se entregarem questões que o outro não entrega, e está tudo certo. O modelo entrega uma coisa que o outro não. E se a gente focar e souber vender para a pessoa certa e não para todo mundo, vai ficar muito mais fácil de entregar. E aí o LTV aumenta, a pessoa aumenta, a gente vai criando comunidades, tudo em cima do que o negócio se propõe a entregar. Eu acho que esse é o momento de conhecimento sendo cada vez mais reconhecido e aplicado. Transmitido, né? Transferido, né? De forma mais eficaz. Né? Exatamente. Talvez. E agora, as academias, elas precisam. Eu acho que antes, uma academia é uma academia, lazer, bem, super divertido. Hoje a academia é uma empresa. E com o olhar de empresa, eu vejo que não é mais sobre, vou colocar aqui meu sobrinho para atender na recepção. Eu vou pegar aqui o tio do primo de não sei quem para fazer o post. Não, a gente vem numa revolução tecnológica. Agora, só para trazer um ponto aí negativo que a gente pode começar a refletir. Alta demanda, maior profissionalização. O que vai acontecer com as academias que não entendem o movimento do mercado, que não criam comunidades, que se mantém naquela, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim, sempre deu certo, por que agora não vai dar? Então eu nem digo que vai dar certo ou não vai dar certo, tem o Bar do Bigode lá perto de casa que ele vai ficar lá para sempre, mas o quanto ele vai expandir de acordo com as novas ondas tecnológicas de tendência. Eu acabei de ir lá no RD, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. E qual que é a tendência do futuro? A gente vem muito com essa pegada de IA, de que vamos para a tecnologia, mas a maior tendência do futuro é a gestão de comunidade. Então, mais sucesso vai ter quem souber usar a tecnologia, entender a empresa, o negócio como uma empresa de fato, e quem melhor conseguir manter a comunidade ativa ao longo do tempo. E ouso dizer, muita ousadia da minha parte, mas que sim, a gente tem um papel educativo na sociedade que é muito grande. Ainda tem muita gente que não vai para academia, muita. Então, eu concordo. Pode abrir 10 academias, uma do lado da outra, se forem profissionais, se tiverem uma localização interessante em relação a número de pessoas na região e conseguirem fazer uma entrega com um padrão legal, para mim, dá para nadar de braçada ainda. Antigamente bastava abrir a academia no lugar certo, o bannerzão, né? Uma estrutura boa que dava Pronto, certo. Que vendia. Hoje, além disso, precisa de muito mais, e esse brand, esse posicionamento, todo esse planejamento tem que ser feito para dar o tiro certo, né? E você falou isso, né? Antigamente. E, na verdade, não é nem tanto antigamente, né? Não. Porque muda muito rápido, né? É logo ali atrás, né? Porque, por exemplo, hoje ainda acontece, e parece que essa mudança é tão rápida e dinâmica que parece que acontece com o mercado atual, por exemplo. Né? A gente pode ver grandes CTs que abriram recentemente com mega estruturas e exclusividade de aparelho e tudo mais. E isso por um tempo curto, vou dizer 1 ano e meio. Por isso, por 1 ano e meio, isso vende, que é uma beleza, né? Vende e abala estruturas que estão próximas e tal, né? Igual o movimento da Arenberg, por exemplo, né? Mas isso, depois de 1 ano, passa a diminuir. O que eu estou querendo dizer é que algumas dessas estruturas grandes estão abrindo e se vendendo só com a estrutura. E pela fama do nome, tal. Mas não dura muito tempo.
Aí eles começam a usar ou a procurar estratégia para que o negócio continue fortalecido e a marca continue forte. Aí entra a gestão. E aí entra talvez o que você falou, perseverar no cultivo da cultura da comunidade. Que aí às vezes a estrutura já não vende mais e não consegue prender uma comunidade, né? A partir do momento que de repente eu abro com um monte de panata e tal. Mas daqui a pouco vem uma Smart Fit, acaba a exclusividade e a Smart fala esse negócio, pum, e põe uma bem estruturada do meu lado também. Que é igual aconteceu. Deixa eu apimentar um pouquinho mais até, porque olha que interessante. Então você foi num evento que é focado em marketing digital e lá eles trouxeram um aprendizado que o poder, vou chamar de poder, tá nas comunidades. Então a gente vê um movimento de abertura de um monte de academias, tudo com uma baita estrutura, que é o que o Marcelo está falando, mas tem uma pancada de outras, que são as mais antigas, que não tem às vezes nem bala para trocar todo o parque de máquinas. Então, quer dizer, essas também estão no jogo. Precisa trocar o parque de máquinas para continuar viver, relevante, seguir em frente? Essa é uma pergunta. Pro Denis, eu acredito que a máquina seja muito mais importante do que para mim. Eu quero ir pra academia me divertir, dar risada, conversar, fazer. Eu não preciso de máquina, eu procuro outra coisa. O Denis, ele gosta de performance, gosta de treino extremamente disciplinado. Eu não, eu tô indo pra me divertir. Eu continuo achando que tem espaço para todo mundo. Não significa que não tenha que trocar máquinas, mas como tá a manutenção? O que você faz com aquela máquina? Qual é a sua metodologia de treino? Mais uma vez, falem com o Denis, caso precisem de metodologia de treino. Mas o negócio é entender o que o público pede, entender a região, entender o negócio. Eu vou muito nessa linha. Tem um monte de academia que faz um parque de máquinas maravilhoso. Você fica babando. Eu recentemente visitei uma absurda, enorme. Tinham 10 pessoas treinando. Aí você fala, caraca, como que isso aí se mantém ao longo do tempo? Não sei. Mas, sim, o negócio para mim sempre foi localização, acho que é o primeiro ponto, e a continuidade. Agora, tem uma academia que a gente conhece muito bem, vira e mexe eu faço cliente oculto para conhecer a área de vendas e tal. Ainda peca no mínimo. Por exemplo, eu procurando lá, mandei uma mensagem no Instagram. Oi, tudo bem? Queria conhecer. Inclusive é perto da minha casa. Queria conhecer. Sabe quando eu recebi uma resposta? No dia seguinte. Aí no dia seguinte me mandou o WhatsApp. Eu mandei no WhatsApp. Oi, tudo bem? Queria conhecer. Me responderam à noite no mesmo dia. Difícil. Não vai encher. Entendeu? Quando erra no simples. Hoje no mundo digital básico, é o processo básico. O arroz e feijão para mim é muito mais difícil de manter funcionando do que abrir uma mega estrutura, fazer um evento. Fazer um evento da Taylor Swift é fácil. Todos os dias garantir que tenha público no evento da Taylor Swift é mais difícil, que é o que as academias têm que fazer. Com o aumento da competitividade, o que parecia um detalhe hoje é fundamental, né? E aí, em relação aos equipamentos, depende muito, eu analiso da academia, do modelo de negócio, porque os equipamentos realmente eles podem, inclusive, colaborar no branding, né? Colocar um Tecnogym, colocar um Berkeley, colocar um Koenig, ele também está relacionado ao posicionamento e ao público que você vai entregar, né? Eu costumo sempre falar que os equipamentos também são como, se eu tenho um público de uma certa classe socioeconômica que costuma treinar lá, o banheiro tem que ser igual ou melhor do que essas pessoas querem, a manutenção do equipamento. Eu acho que a limpeza é extremamente importante. E muitas academias pecam no fundamental, que é equipamento limpo, equipamento com pouco tempo de manutenção, né? E aí os equipamentos, a qualidade influencia muito. Quando a gente baixa a qualidade, a gente está num boom, né? Trazendo uma série de equipamentos da China, e eles são bonitos de uma forma geral, mesmo os de baixa qualidade, mas não tem muita durabilidade, não tem uma cinesiologia, uma biomecânica muito boa. O equipamento ele é muito importante para uma experiência boa. Como arquitetura, ele é muito importante para uma experiência muito boa, porque causa a sensação de bem-estar quando você está usando, fluidez para utilizar a jornada do cliente, né? Então o equipamento eu acho que faz parte do contexto. A gente costuma muito separar, né? E eu acho que o erro, Robertão, a meu ver, é quando o gestor vem de fora e ele fala assim, é só abrir, colocar equipamento bom, fazer uma estrutura bacana que o negócio vai rodar. E muitas vezes ele roda por um tempo, quando a pessoa não tem opções melhores.
ou mais convenientes. Agrada por um tempo pela estrutura, mas depois falta a entrega. E a Ironberg, ela foi a pioneira, né? E aí, junto com a marca do Cariani, na época, que fez a marca crescer no marketing, né? E mais recentemente, a figura da frente é o Betão, né? Na frente da marca, tudo mais. Mas iniciou ali com o Cariani, com o time da Max, tudo mais, ali de bodybuilders e influenciadores. Como eles foram pioneiros, eles formaram uma comunidade, Sim. que é o Bodybuilder Lifestyle. Tem muita gente, eu treino lá, né? Perto de casa, tem muita gente que tá ali, não é fisiculturista, bodybuilder, não será, muitos querem ser, não será, mas ou são influenciadores ou são pessoas que estariam em outra academia, alugando equipamentos também, mas ali tem uma variedade de equipamentos para o mesmo grupo muscular maior, né? Então talvez esse seja uma figura aí para atrair, mas essa galera também se sente parte, aí se veste igual, marmita, né, suplemento, o squeeze parecido, então tem comportamentos em relação ao uso do exercício, aos movimentos que fazem, que segue muito essas pessoas nas redes sociais, né? Então tem ali um senso de comunidade e mesmo não tendo um padrão, e talvez nem precise de um padrão de academia premium para atendimento, porque a maior parte das pessoas ali sabem usar os equipamentos, né? Então tem uma quantidade menor de pessoas que precisam de prescrição, troca de treino, suporte, correção, do que outras academias, né? Nesse modelo. Mas o erro está que muitas pessoas estão querendo abrir CT e não vão atrair o público do bodybuilder lifestyle e não vai conseguir entregar o serviço que as pessoas que ali vão treinar precisam. Né? Desde uma área kids ou um treino bem prescrito, explicar como usa os equipamentos, né? Isso diferencia muito o público. Tem academias que tem 80% das pessoas que precisam ou de prescrição, troca, supervisão de treinos. Na Ironberg eu tenho os dados que nós coletamos lá, 84% não precisa. Então se tem 100 alunos na sala, no máximo 16 vão precisar do professor. Um professor tem 16. Na outra de 100, 84 vão precisar. Eu preciso de 4 professores para 1 para 20. Você entende? Então, e é isso que a academia precisa entender para conseguir entregar. Então, não é só abrir o modelo, o modelo de negócio vai dar certo, né? Então, por isso que entra a cultura, o gestor, né? E toda a informação usada. Você já trouxe aqui na tua fala 2 ou 3 vezes sobre inteligência artificial. Queria direcionar um pouco para esse lugar. Como que a inteligência artificial pode ajudar? Isso vale tanto para atendimento quanto para marketing e vendas. Como que ela pode ajudar a entregar talvez esse básico, né? O exemplo que você trouxe, eu estou desconfiado de qual seja essa academia. Sabemos. Você deu um exemplo que a inteligência artificial mataria isso rapidamente. Para ontem, porque fica ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, acabou. Vocês têm alguns exemplos de como a IA pode nos ajudar a entregar esse básico? Quanto tempo dura o podcast? Quanto tempo vocês quiserem. Tem exemplo. Né? Fazer os mais relevantes, talvez. Tem o exemplo das academias, começa aí, mas tem os exemplos das academias que estão usando e o exemplo das academias que não estão usando, que é essa que me preocupa. Os 2 exemplos são legais. Bom, eu vou puxar um pouco para a área marketing, vendas, essa pegada aqui com dados. Há 2 anos, mais ou menos atrás, um case de uma rede de academias que tinha um departamento de vendas online. O que significa? Tinha um grupo de pessoas que ficava em um lugar específico, era uma rede com várias unidades, e essas pessoas respondiam pelo WhatsApp e respondiam Instagram, rede social. O tempo de resposta dependia do ser humano. Primeiro movimento que a gente fez nessa rede, a gente migrou tudo para chatbot, que você quer não sei o quê? Sim ou não? É aquela coisa que não é inteligente, ele só segue lá um padrão. Bem para as mecânico. primeiras respostas funciona muito bem. Aumentamos em 340% o número de vendas. Nossa. Olha que maluco isso. Eu tô falando coisa 2 anos atrás com uma tecnologia que hoje já é completamente obsoleta, porém concordo com o Denis que diz, para primeiro atendimento, e aí, o que você gosta, o que você quer, qual que é teu nome, teu telefone, super funciona. Informações básicas. Imediato. Nesse evento, o que veio muito forte também de marketing digital é que antes a gente seguia um modelo de funil de vendas, né? A pessoa, quero uma academia, deixa eu ver se eu gosto, vou comprar.
Depois a gente foi para a ampulheta. Ah, comprei? Legal. O que eu vou continuar consumindo dentro desse negócio? E agora são micromomentos. Se eu estou 1h30 da manhã procurando uma academia, eu não quero receber informação às 9 horas da manhã, eu quero olhar, ver, comprar ali, naquele momento. Então, isso muda o jogo. Um outro exemplo de uma outra rede de academias. Esse é um exemplo até um pouco... Algumas pessoas podem ficar chateadas com o que eu vou dizer, mas é importante. Me perguntam muito se a inteligência artificial vai substituir as pessoas, esse tipo de coisa. Eu acho que sim, vai. Muito. Já está. Quando a pessoa ela tem uma ação que uma inteligência artificial poderia fazer por ela. É muito simples, certo? Então, em uma rede, a gente diminuiu o número de vendedores pela metade, a gente colocou inteligência artificial e a inteligência artificial vende 30% a mais com metade das pessoas que tinham no time comercial. Ou seja, ela vem com muita força, ela vem com muitos processos pré-definidos, porém, não é só contratar a ferramenta. Qual o diferencial desses dois exemplos que eu trouxe para a nossa conversa? Tem uma pessoa dedicada em treinar, acompanhar e dar vazão, porque a inteligência artificial ela faz um pedaço, mas e o restante? E isso dá para fazer com que os vendedores, o time de marketing fique muito mais inteligente para cuidar do ser humano e não ficar perguntando: oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Qual que é seu telefone? Não, isso aí deixa que o robô faz. Então, essas atividades sim, a inteligência artificial ganha em volume, ganha em conhecimento, ganha em velocidade. Agora, o que as pessoas ganham em conexão, comunidade, entrega, gestão, aí a gente ganha. Então são temas assim, trazendo para vendas, isso é bem sensível. E agora um exemplo muito simples, a gente implementou em uma rede bem pequenininha de academias inteligência artificial, sem muito treinamento, a inteligência artificial já está vendendo mais do que os vendedores. Por quê? Informação rápida. Boa. Eu acrescento, acho que a frase final aí da Noara, que a IA não vai tomar o lugar das pessoas, mas quem souber usar, vai. Né? Quem souber usar, vai usar. Vai tomar o lugar porque é o novo mundo ali, você saber utilizar. E não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas estão achando, né, que usar a inteligência artificial vai ser tão desafiador. Imagina. E vão ter os engenheiros de prompt, os consultores que vão dar, vai mudar, a nossa consultoria vai mudar. Né? A entrega ela vai mudar. E ela está já em vários pontos. E muitas academias não estão entendendo que esse tempo que a Noara disse entre receber a mensagem pelo Instagram, mais de 24 horas para devolutiva, aí o follow-up mais para frente ainda, a pessoa já tomou decisão. Já tomou outra. E já fez uma análise e uma rotulação do seu modelo de atendimento. Acho que o desafio está cada vez mais em integrar a IA com o atendimento humanizado. Para gerar, ao mesmo tempo, eficiência, mas acolhimento, pertencimento, comunidade, que a gente tem falado. E a gente está falando de comunidade, cultura, né? Não é só porque é um assunto do momento. Está todo mundo vendo nas redes sociais o movimento que a comunidade cria e por que muitas pessoas que eram desconhecidas na rede aberta hoje são muito mais conhecidas do que pessoas da televisão, da rede aberta, né, de comunicação. Sim. Então, esse movimento já não é mais futuro. Né? A necessidade agora dos gestores, dos líderes, se empoderarem desse assunto. Está na prescrição do treino. Escrevi 2 livros sobre prescrição de treino. Com o IA, ele pega as informações dos meus 2 livros e prescreve melhor do que eu que escrevi os livros. Né? Porque a velocidade e a capacidade de conexão das informações é muito mais eficiente. Então, tem que treinar, e aí entra o engenheiro de prompt para treinar bem essa IA com as informações corretas, e tem quem vai analisar os dados para tomar decisões e para dar encaminhamentos, integrar ferramentas. Né? Ela vai estar mais acessível para pessoas cada vez mais leigas usarem a tecnologia, o TI. Então, esse momento a gente vê no SDR bem feito ali
no primeiro contato, na velocidade de resposta, na integração da rede social, indo para um canal só no WhatsApp para ser mais rápido, no envio, na velocidade dos vídeos, os vídeos sendo realizados, já customizados, feitos para o que a pessoa responde, né, e a velocidade da IA de produzir, isso já está acontecendo em outros mercados, vai chegar muito rapidamente no nosso. Né? Agora a pergunta para o gestor é se ele quer ser ou não a próxima blockbuster. Porque vai ficar para trás e vai ser engolido porque em conseguir fazer essa análise de dados e ajuste do modelo de negócio mais rápido. Não dá para ficar preso mais no modelo atual, antigos, que davam certo. Né? E para trazer um pouco de solução para o gestor, eu acredito que inevitavelmente um atendimento rápido é fundamental. Eu vou colocar 100 pessoas para responder na hora. Beleza, tá tudo certo. Agora, onde o gestor pode investir? Se ele diz, meu diferencial é atendimento, coloca a pessoa que está na recepção, sabe aquela pessoa que é quase a essência do setor hoteleiro? Ela está ali como uma hostess, ela está ali como uma pessoa para fazer com que todo mundo se sinta muito bem. Então, além da tecnologia, as pessoas que estão ali atendendo, elas não podem mais ser aquela pessoa que fica olhando para a unha, atende com aquela cara de poucos amigos, ao contrário. Então, agora é a nova era, quer diferenciar e quer dizer que o atendimento é o diferencial, tenha padrão, tenha processo e tenha pessoa extremamente bem treinada, porque aí você consegue a conexão perfeita entre o mundo digital e o mundo ali presencial, que aí só o humano realmente pode fazer. E o humano está virando gestor de relacionamento. Exato. Você sabe que eu queria perguntar uma coisa para a gente discutir aqui. Eu concordo plenamente com esse lado do atendimento, né? Inclusive estou trabalhando numa rede, né, com a reformulação do atendimento, principalmente na musculação. E queria perguntar para vocês, se vocês acham que realmente existe bastante academias ou redes ou unidades ou gestores preocupados com esse tipo de coisa, com atendimento? Ou se, por exemplo, tem bastante gente preocupada. Você acha que tem bastante rede ou academia entregando esse tipo de coisa? O atendimento em excelência desde a recepção ou até mesmo na musculação? O primeiro produto que eu lancei na área de atendimento foi na musculação, onde eu validei na Biorritmo, né? Foi minha escola, fui estagiário da Biorritmo. Você está apontando para mim. Professor, nos conhecemos na Biorritmo. É verdade. Nos conhecemos na Biorritmo. A minha aula que eu dei de estágio foi na Biorritmo também. Então, fui estagiário, professor, aí entrei no mestrado, fui para trabalhar como coordenador de sala, e na época a gente não tinha esse conhecimento, né? Então tudo que eu falo de atendimento eu não fazia. Né? Quem trabalha comigo na época, tem né, o pessoal na bio ainda como personal e tal, a gente fala, pô, você tá falando um negócio que a gente não fazia, e realmente, né? Porque não tinha acesso a esse conhecimento sobre postura, comunicação, processos. Tinha treinado na faculdade para olhar o treino. Né? Então, esse meu conhecimento veio bem depois. E aí, quando eu voltei 16 anos depois para dar consultoria na Bio, no pós-venda, na comunicação, no atendimento, montar o modelo, né, se transformar na cultura, e hoje permanece lá como essência do onboarding dos professores, é treinar esses professores para terem processos do momento que eles entram até o momento que eles saem, as consultoras também. Então, isso passa pela mudança no perfil de seleção. Na minha época, quando eu era coordenador, as provas eram todas técnicas de fisiologia, métodos de treinamento, depois ia para a prática, tinha que demonstrar, a gente avaliava, tinha que me corrigir quando eu fazia o movimento e tal. Era 100% técnica, né? E hoje eu uso 20% de técnica, 80% para analisar soft skills da galera, né? Então, desde todo o processo. Por quê? Porque ali o que o cliente percebe quando ele interage com o professor, não é a qualidade do treino. E, desculpa, mas é foda falar isso, porque eu estudei a minha vida inteira a parte do treino. Eu falo, caraca, fui até o doutorado preparada e para perceber que, assim, o que o cliente percebe é a forma como há a interação, né? Tanto a digital quanto a humana. E isso ele percebe porque ele sente. Quando é uma resposta grosseira, a gente vai num restaurante e o garçom, pela pressa, fala, espera que eu tô atendendo. Aí você fala, pô, aquilo gera uma emoção negativa. Sim. E faz a gente depois tentar quantificar isso, né? E a gente generaliza, fala, o atendimento lá foi uma bosta, né? E foi aquela questão Foi o único lá, momento. o restaurante é uma bosta, fala para todo mundo ainda, né? Por quê? Por conta daquela experiência ruim que teve. E a gente, nas academias, a gente nunca se preocupou em cuidar de todos os pontos de contato que tem com o cliente.
E aí é o grande erro, porque a gente dá importância para alguns pontos de contato na venda, no início do processo, até o fechamento, e menos em cuidar depois do aí relacionamento. que tá a minha pergunta. Se hoje tem academia que está extremamente atenta a esse final, Tem. Entendeu? Tem, ainda Você acha que proporcionalmente, a gente, quando lançou o produto, a gente teve lá nos 3 primeiros meses 1.800 leads. Né? Tudo bem que era represado, né? Mas para conseguir fechar 80, 90 consultorias digitalizadas para treinar os professores, os coordenadores. E aí a gente vai para o segundo ponto, que além de preparar os professores, eles precisam de processos para realizar, muito claro, comunicado na contratação, né? Então, aqui não é permitido ficar em roda de conversa. As conversas até 3 minutos com os alunos, de preferência, mas sempre que houver necessidade de estender, com justificativa de melhorar o atendimento, pode se estender. Então, tem que ficar posicionado de acordo com a setorização vigente no horário que você tiver. Se a gente fizer todos os combinados desses comportamentos, dar suporte para eles serem treinados, ter ali o maître, que é o líder de horário, ou o coordenador, né? Que hoje está sendo muito mais fácil, você consegue ter câmeras, radiocomunicação, para falar para os professores, tem aluno tal aqui, os professores se comunicarem, né? Então e é algo que hoje o investimento é acessível para muitas academias. Antigamente era muito caro fazer isso. Então você consegue criar toda uma tática para atender bem e de forma eficiente as pessoas, mas desde que isso comece ali na cultura da excelência, na cultura do cuidado do cliente, na abordagem centrada no cliente, para que isso reverbere no comportamento de quem realmente lida ali, interage com o cliente, que é o professor, a consultora de relacionamento, da recepcionista, mas que também sejam bem cuidados, porque eles vão cuidar dos nossos clientes, não adianta só eu querer que eles cuidem, mas sem cuidar deles, né? Então a gente percebe que é todo um ciclo que eu vou posicionando para um modelo de academia e para outro. Então, a essência do negócio hoje é o gestor pegar essa visão e falar, puta, é esse público, preciso tratar assim as pessoas e saber se ele tem perfil para isso. Porque muitos são gestores que só querem economizar e não querem investir em pessoas, não valorizam o serviço, o trabalho humano. E aí, como ele quer alto desempenho, contratando pessoas que não estão preparadas e não dando preparação para as que estão lá, né, crescerem e entregar com aquela qualidade. Então ele tem que saber também o perfil que ele tem para qual modelo de negócio que ele tem mais perfil. E eu percebo isso porque foi o que a gente falou, o mercado vem mudando muito rápido, né, e hoje já se faz necessário qualquer rede que queira expandir, olhar com mais atenção para esse item, esse quesito, que é a entrega final do atendimento. E talvez o que o Salomão fala, que o mercado vem num giro tão grande que quem já está estabelecido, ou algumas academias antigas, não tem esse fôlego, nem para dar talvez um up nas máquinas ou para investir na equipe e deixá-la melhor treinada para acompanhar o que o mercado está pedindo, sabe? Porque quem está abrindo agora talvez já abre com um pouco mais suporte de fazer e mais chance de abrir fazendo o correto. E quem já está funcionando, pelo que eu vejo, é essa a dificuldade, né? A pessoa talvez perceba que tenha que se adequar, ou seja, eu já existo, eu não vou brigar em forma de preço, porque eu não vou conseguir abaixar, porque esse cara que chegou mais próximo, eu não vou mexer ao ponto da minha estrutura impressionar igual o outro impressionou. E aí ele percebe que talvez ele tem que melhorar na gestão do negócio, numa melhor entrega e que ele possa brigar no serviço, entendeu? Criar diferenciais. Diferenciais. Porque se o gestor está achando assim, quando abrir a academia perto de mim, até 2019, a gente via o crescimento das franquias das redes low cost, né? Vou chamar de low cost aqui, né? Que não são mais low cost, mas essa rede desse modelo de academias, chama aqui do modelo Smart, em grandes cidades, em capitais e grandes cidades. Né? Agora eu estou tendo cidade de 40 mil habitantes que está abrindo rede, e rede nacional, fora as redes regionais. Né? Então, assim, não é que vai chegar. A questão é que eu vou tendo lucro e eu vou retirando todo esse lucro, não faço reinvestimento, e aí eu vou me defasando para o mercado. E aí, se eu não acompanho
e não precisa necessariamente trocar todos os equipamentos, como tem academias que reformam equipamentos parece zero. Exato. Toque estofado, pinta, fica zero. Academias que Dá não um têm outro essa astral. condição, trabalham numa habitação de piso, iluminação, mas muda o serviço também. Né? E tudo dá trabalho e tem investimento. É escolher qual é o investimento. É financeiro e de pessoas. É cuidar mais de pessoas. Quanto mais qualidade, mais eu vou precisar cuidar do cliente, mais eu vou precisar cuidar da liderança, que vai cuidar dos meus colaboradores para entregarem aquele padrão, aquela repetição, aquela consistência, cada um na sua personalidade, mas dentro de um padrão. E é isso que caracteriza um hotel 5 estrelas, um restaurante 5 estrelas. Né? É o padrão de qualidade que é realizado desde o momento que vai retirar o prato, por onde retira, a forma como aborda, para não interromper conversa, para ser educado, para não correr o risco de girar o prato para o lado errado e cair em cima do cliente. Né? Esse padrão é criado para te dar eficiência e um atendimento mais humanizado, mais customizado para as necessidades e preferências. Então a gente vai para o mundo das preferências, conhecer o cliente, entregar cada vez, e volta ao assunto. Os equipamentos são extremamente importantes, mas com investimento menor você consegue tirar, eu sempre dou um exemplo, vou arredondar os números aqui, um coordenador de 3 mil para um de 7 mil, só que esse cara vai cuidar de toda a jornada do cliente, o impacto que ele vai ter na retenção, na criação da comunidade, se ele é agregador, nos processos sendo realizados, na taxa de renovação é muito grande, na indicação ele é muito grande. Então muitas vezes fala assim, vou trocar e vou gastar 50 mil em equipamento. Esses 50 mil eu consigo pagar a diferença de um coordenador júnior, ou está sendo formado, para um pleno ou sênior, e trazer um cara pica que vai entregar a parada e vai fazer o negócio acontecer com a equipe, entendeu? Certo. Só que a grana é muito direcionada, e não é uma crítica, eu entendo, né? Porque a gente pega o equipamento, né? Meu, né? O serviço não, eu pago Palpável. e vai para o outro, né? Uhum. Então não fica comigo. Mas o que se constrói em cima disso é muito grande. Então eu acho que a gente vai para um mundo cada vez mais tecnológico, mas ao mesmo tempo as academias de experiência, que é respondendo a sua pergunta. Então está tendo esse movimento em menor proporção, mas muitos já perceberam e sabem que a bolha vai estourar aqui e que essas academias vão ter que se diferenciar pela tecnologia, porque se investir muito em recurso humano não fecha a conta, o fluxo de caixa vai aumentar muito o percentual destinado à folha de pagamento, né? Então, ou aumenta o ticket para conseguir suportar o volume, para conseguir suportar mais professores, mais atendentes humanos ali. Né? E vai ter público para tudo, tendo posicionamento. Sim. E aí entra a comunidade. E tem um ponto, estava conversando com o Said. Olha só, o Said vende equipamento, o Said da Kona, ele vende equipamento. E a gente até fez um post sobre isso, que não é só o equipamento, mas como que você faz o lançamento desse equipamento para o mercado? Como é que você É uma mostra? experiência, velho. Porque a forma como o Marcelo usa o equipamento é diferente da forma que eu uso e o quanto isso vai ser agradável para nós dois. Então esse é um ponto. E tem uma outra experiência que é muito legal, que o não atendimento humano também é um atendimento. Então, hoje, ao invés de oferecer um atendimento ruim, não ofereça nenhum. Coloca lá um totem de autoatendimento. Eu não lembro a última vez que eu fui em um supermercado e passei no caixa com pessoa. Eu falo, não, eu vou ali que é muito mais rápido. Eu coloco lá CPF, passo as comprinhas, pago e vou embora. Ou seja, é possível também prestar um serviço de qualidade sem o atendimento humano ali na ponta. Tudo depende do modelo que a gente quer oferecer. Uhum. E tem estudos, eu só não vou lembrar agora qual é o estudo para trazer para vocês, mas depois eu procuro e eu mando aí, vocês podem compartilhar. A pegada é a seguinte: esse estudo falou que as pessoas não se importam em ser atendidas por um ser humano ou por um robô, desde que elas não tenham atrito no atendimento. O que é atrito? Antes de vir para cá, para a gente gravar, eu fui tomar café numa padaria aqui, eu sentei, eu falei, gente, obrigado Deus, tudo no tablet. Falei, que ótimo, e tira queijo, e põe queijo, e tira o café, e põe descafeinado. Sensacional, em 2 minutos o pedido estava na minha mesa, porque o pessoal estava preocupado em fazer o pedido. E aí eu falei, nossa, vou pagar. Erro. Destruiu a experiência porque era só pagar. Não, aí eu fui até o caixa, aí a pessoa conferiu a comanda, aí demorou, aí tava com uma ótima vontade de atender. Deu problema aqui para pagar ele.
E isso tudo gera atrito. Agora, se a experiência for fluida, provavelmente a percepção de valor ela é muito maior do que quando a experiência é cheia de pequenos atritos. Olha só, vamos lá. Você citou uma academia aí que 84% do público não precisa de atendimento de um professor. A Noara citou um outro exemplo de academia que ela atendeu, que ligou a inteligência artificial para fazer vendas, explodiu 340% mais de vendas. Existem várias por aí que pode ligar tanto na área de vendas como na área de atendimento, praticamente minimizar a quantidade de pessoas na operação, zera o custo e transforma o negócio muito mais lucrativo. E aí você acaba direcionando para as pessoas, isso para um público específico de academias que eu estou dizendo. Sim. Tem outras, como você também disse, que não, que 84% precisa de pessoas ali. Suporte. E aí, tentando conectar várias coisas que vocês estão trazendo. Na minha visão, uma raiz, um pilar super importante para tudo isso dar certo é o que você citou sobre cultura. Se a empresa, se os donos, se os proprietários tiverem, né, uma cultura de gente, né, gente com gente, sabe? De cara, engajar o colaborador, para o colaborador dar um serviço legal, para o cliente ficar satisfeito. Isso muda tudo. Eu já vi várias situações em academias que não tem grana mesmo para trocar o equipamento, mas tem essa filosofia. E você entra, você pisa, você sente a energia do lugar, né? Você fala, nossa, as pessoas aqui estão felizes. Estou me sentindo bem acolhido, estou me sentindo bem aqui. O inverso é verdadeiro. Também já estive em lugares onde os donos não acreditam nesse negócio, eles só olham o número. Vamos cortar gasto. Manda embora. Ele aumenta a margem de lucro cortando gasto. Exatamente. E aí você pisa no lugar, os caras tudo triste, mal-humorado. Então, quer dizer... Utilitarismo, trabalhando pela grana... relação comercial. Eu trabalho, eu recebo a grana que eu não gosto do quanto que eu ganho no final do mês e vida que segue. Fica nesse fluxo. Então, assim, na minha visão, acho que cultura, e aí, onde vocês comentou, né, que onde você vai colocar energia, né? É uma energia boa, né, para você fazer... Você falou sobre modelo de atendimento, ter processo padrão. Agora, fazer com que as pessoas sigam esse padrão, eu acho que é o grande desafio. E que isso está conectado totalmente com a cultura. O primeiro grande passo é tomar a decisão do modelo de negócio e aí criar a cultura. E cultura não é falado, no dia a dia, nos comportamentos, né, que a gente vê ali. Não é a placa bonita que fica ali, né? Desenhando na parede, mas é no dia a dia que se marca a cultura. E você falou uma cultura humanizada, e mais uma vez, não quer dizer que as academias estão indo para esse caminho, que tem que ter só esse modelo de negócio, mas esse modelo de negócio atende um público específico, com um modelo de negócio de entregar uma academia que a pessoa saiba treinar sozinha, para aluguel de equipamentos, funciona também muito bem, e tem ali o atendimento à necessidade do CREF de ter profissionais, mas fica com o público que sabe usar e não precisa do suporte. O público de suporte pode não ficar nesse modelo. A tecnologia vai facilitar bastante. Então, acho que, mais uma vez, a gente volta para o assunto. A cultura, quando eu penso em abordagem centrada no cliente, que é um modelo de gestão, então, orientada para o cliente. E aí eu vou usar métricas, vou usar jornada, vou desenhar a jornada do cliente, saber todos os pontos de contato, e aí mapear esses pontos e padronizar as estratégias, dando autonomia para a IA ou para o humano de fazer os ajustes e customizar. Quanto mais eu customizar, mais eu cuido e mais eu customizo não só a entrega do serviço, mas o meu atendimento. E mais fácil fica de eu atender as necessidades. Agora, num crescimento de escala, isso ficava mais difícil até então, né? Porque agora a IA também consegue customizar o que o chatbot não fazia antes, né? Dava opções. Então, ela também vai conseguir customizar uma série de pontos do atendimento, mesmo sem ser humanizado. E eu acho que a gente vai ter uma inversão, né? Vão ter, você falou o exemplo de 100% digital, no Brasil não é possível, não pode, né? Vai ter um percentual, mas tem a Academia Foguete, que tem a aula lá gravada, ou ao vivo, e o professor está na sala. Eu fui na The Simple Gym, fui na camisa do
do Rio fazer benchmark, conhecer a Silvadin, né? As academias que estão com hype legal e ver o modelo de entrega, o modelo de negócio. E lá estava tendo aula quando eu fui visitar, o dono até depois me mandou uma mensagem que eu soube que eu estive lá, e tinha um professor interagindo com o cliente, coisa que já tinha nos últimos programas da Body Systems, né? A comunicação ali durante as aulas, comunicação não violenta. Tipo um animador da aula, né? Mas com uma comunicação como área de conhecimento. Não vai, mais um, tal, não. Como área de conhecimento mesmo, com estratégias sendo utilizadas ali, eu escutando, falei, pô, perfeito, né? Para aquele modelo. Talvez para o modelo Lesank, que ticket R$3.000, uma entrega mais customizada do que aquele modelo de negócio, as pessoas talvez não se sintam atendidas porque cria uma expectativa do professor top, fora, reconhecido, tal, que eles entregam, mas pagam mais para esse professor e conseguem fazer, né? Então, eu acho que esse movimento todo vai ao encontro do que a gente está falando mais uma vez, de posicionamento, e a cultura vai ser essência para a comunidade e para a gestão de pessoas, para engajar, principalmente a geração Z. Legal. Nossa, muito. E outra, não dá para o gestor querer que a pessoa atenda bem se ele faz uma gestão por medo. Se ele começa uma reunião falando, puta que pariu, que ninguém faz o que tem que fazer, vocês acham que eu sou... Não dá. A mesma forma que não dá para ele querer ter um espaço lindo, com tudo novo, e ter um vestiário, ter um espaço de convivência da equipe que é péssimo. Com o resto de obra no meio do caminho. Então, a cultura, sim, ela é vivida, e para mim, a cultura é o que mantém os negócios funcionando ao longo do tempo. Cultura boa, cultura ruim, não sei. Agora, o que faz a roda girar, sem dúvida, é isso. E quando você traz essa história de geração, gente, é muito diferente. Hoje, a gente pesquisa no Google, né? Não, os jovens é TikTok. Para que vai pesquisar no Google, gente? Google é genérico, você paga para estar lá. O TikTok, ele te responde exatamente o que você quer. Bem, né? E isso é o novo consumidor. Ele já é digital, ele já muda. A gente já está saindo de cena para chegar a essa novidade. O que a gente tem aprendido com eles? É muito mais fácil dizer, porque a geração de hoje não é comprometida. É porque cada um tenta falar a sua linguagem ao invés de se conectar e estruturar isso de acordo com uma cultura forte, metanoia que a gente fez, que a gente conversou um pouco sobre isso. Então, é entender o que quer construir além de, isso aqui é só para ganhar dinheiro, que está tudo certo também. Mas os caminhos são... Vou dar um exemplo rapidinho. Eu estava contando, né, no escritório, uma parte, né, fui para uma empresa de infoprodutos, do Rafael Miranda, do Personal Global, e ali tem uma agência que está cuidando dos meus lançamentos, né, dos meus produtos, e o dono da agência tem 22 anos. Olha só. Né, e tem um menino lá que ele é copy e faz criativos e tal, né, tem outro que é editor, um tem 16, um 17, outro tem 19 e o cara do tráfego tem 20, que é o segundo da agência. Né, e eles me dão aula todo dia. Porque eles estão ali no lugar que eles dominam, numa parada top, tal. Cara, e eu falo para os gestores, né? Esses últimos meses tem sido um aprendizado muito grande, não é só eles, em todas as áreas ali tem muita gente. Assim, e nós fizemos lançamento, ficamos até meia-noite, depois nós fomos comer. Eles estavam na pegada, quando eu cheguei às 8 da manhã do dia, estavam todos lá já vendo os números, então nas reuniões já tinham todos os dados já do lançamento e tal. E porque ficavam trabalhando de madruga, né, porque eles queriam entregar, porque quer ver resultado, porque eles estão envolvidos na parada. Eles se envolvem, né, como se fosse deles, eles querem ver resultado parada. Então, se como gestor ele souber entender o perfil, como lidar com a geração Z, a gente vai poder usufruir muito mais nesse momento que essas academias vivem, que é a onda da inteligência artificial, da tecnologia tomando conta. Não vai ser mais o cara de 50 anos que vai estar encabeçando um projeto de tecnologia ali dentro. Sim. E não tem a ver com a idade. Exatamente. Né? Tem que ver que eles são nativos Absorção, digitais. Absorção, só que esse cara vai estar junto. Tô querendo dizer, esse cara não vai precisar chegar aos 50 anos para estar ali, isso eu quero dizer. Porque o cara de 50 anos, eu estou agora estudando IA, só IA. Né? E vou fazer 50 anos. Ou seja, tenho que me atualizar e talvez eu não consiga ter a mesma habilidade e velocidade no manejo que eles. Talvez. Pra transferir isso. Talvez, né? Mas e com certeza eu nem quero ter. Mas eu quero entender
para conseguir dialogar e conversar, para Sim. conseguir buscar soluções. Como eu fui buscar entender de marketing, mas não para me especializar em marketing, mas para conseguir conversar com o gestor de tráfego, para conseguir conversar com copy, né, como entender de vendas, para saber como que se organiza um processo dentro de uma jornada, que é onde eu trabalho. Então, se as academias não mapearem bem a jornada dos seus clientes, não tirarem, do meu ponto de vista, minha opinião, não tirarem a armadura de eu conheço, eu sei, do achismo, não começar a olhar os dados do cliente, né, por meio de medidas, coletar dados, que desde o qualitativo na conversa, mas armazenar esses dados, começar a colocar em casas e não desenhar essa jornada desde do marketing, atrair, criar conexão na venda, a entrega ser de acordo com o que foi realmente prometido. Tudo isso com um propósito de transformação na vida das pessoas, com posicionamento claro, vai quebrar. E a geração Z ela vai ser fundamental, tanto como cliente, apesar de a gente ter muitas pessoas mais velhas fazendo a atividade na academia cada vez mais, mas sobretudo, que tem comportamento, necessidades, como a Nora falou, diferentes, mas sobretudo para trabalhar com essa geração. Reclamar dessa geração não vai mudar o jogo. Não vai mudar. Não vai mudar o jogo. E CEO tem que estudar. CEO tem que Tem que estudar. Você sabe que atualizar. eu me deparei nos últimos tempos, né, até mesmo com o RH de uma grande dessas redes de low cost e tal, discutindo isso, porque tem mesmo esse discurso, né, que a garotada de agora não é muito interessada, ou não veste a camisa da empresa. É um discurso que eu também não compro, mas tem, né, Tem. Muito isso, né. E tem realmente. E tem uma parcela também disso. Porém, o que eu diria nessa discussão, nessa reunião, eu coloquei a posição de que talvez, primeiro, a garotada de hoje não aceita trabalhar da forma em que nós trabalhamos. Perfeito. Essa é uma Mudou a grande geração. verdade, já mudou a geração. Então, aí alguma estranheza das pessoas em que, eles não querem fazer isso ou aquilo. Na minha verdade, época. na verdade, eles não aceitam a forma com que a gente aceitava. Sim, né? Exatamente. A gente aceitou algumas situações de trabalho porque era uma outra época. A gente trabalhava pela CLT, né? A CLT era sinal de garantia. Hoje eles... Hoje alguns, se você falar que vai ser CLT, aí é que ele não quer. Aí é que ele não quer. É o contrário. Meu sobrinho é assim, né? Porque liberdade é um dos valores Exatamente. comuns a muitos dessa geração. Eu não gosto de falar de geração, parece que Sem só etaridade, mas tem todo mundo, hábito de consumo. Mas é uma verdade. Um comportamento mais frequente. Então, com todo esse movimento, então isso é uma verdade. Talvez não é que eles não queiram trabalhar, apenas eles trabalham de forma diferente. E pensando nisso, né, e pensando em toda a ramificação do mercado fitness ou da educação física, né, a gente vê todas essas locais que a gente pode atuar, a gente que está no mercado há muito tempo, né? Mas aí eu sempre levanto o questionamento, né? E o professor que está se formando agora? Aonde a gente... É uma discussão e uma reflexão, porque ao mesmo tempo que às vezes todos nós vamos concordar que os professores que estão na faculdade nesse momento estão estudando para ser personal trainer, Isso. né? Ninguém está lá querendo ser gestor. Não, tem o pessoal da dança, tem o pessoal mas é bem pouco, esporte, né? Mas se diluir agora, É pouco. se forma personal. 90%. Mesmo que tá mais. muitas vezes na dança. Nós fomos falar para 80 pessoas lá naquela última palestra. Aí tinha 3, pô. Entendeu? Um que já era do futebol, então ele queria ir para preparação física. A outra já era da dança, então ela ia para a dança. E o outro que tinha uma outra ideia um pouco mais generalizada. E a Noara que foi pro marketing. Exatamente. Verdade. Mas você não encontra, se você sair pesquisando nos... Deixa eu ver quem está se formando, se está com esse olhar, entendeu? Ou se está com essa certa visão que nós estamos tendo aqui, tipo assim, caramba, antes segurava num pratinho o mercado fitness, agora é uma barca aqui em cima, que tem vários braços, entendeu? E o professor continua o mesmo, ele continua saindo, e aí eu acho que não é nem o mesmo, mas agora é com uma visãozinha só ainda, ele só tá olhando para um lugarzinho, entendeu? O personal trainer é o que mais ganha nesse meio todo, né? Foi essa resposta que um me deu. Sim. Então, ele já
entra na universidade querendo essa parcela Sim. do mercado fitness, que é só uma parcela, Sim. né? Nós mesmos já, né? Eu já fui personal trainer, estagiário e tudo lá, e agora a gente está na gestão. Mas a gente também começou nessa parcelinha. E eu não vejo muitos vindo nessa onda. Ou então olhando com esse olhar um pouco mais abrangente do mercado, e que, ou seja, aceitando que o mercado é um leque, e que, peraí, eu tô na educação física, mas eu posso, entendeu? Meu espaço pode ser outros, entendeu? Eu, por exemplo, tive essa visão de outros espaços quando eu já estava talvez 10 anos na área e fui trabalhar pela Fitness Mais, da Andréa Vidal, em um navio em inglês. E aí eu vi vários professores de educação física exercendo várias outras funções. O cara era responsável pela recreação, o outro pela coletiva, o outro era pelo spa, e eu era pela atividade fitness, mas eu vi, sei lá, umas 10 funções diferentes que me abriu um pouco a visão. Porra, o professor pode fazer diversas outras coisas, mas a gente ainda, talvez, isso esteja entregue em outras mãos, entendeu? E aí, se a gente olha, a gente que é essas outras mãos, a gente olhar para o cara que está saindo agora, eu fico sempre me perguntando, caramba, e como fica o professor, entendeu? Eu não vejo nem um movimento ali daquela parte dos garotos que estão se formando, e não há, de certa forma, um movimento do mercado olhando para esses garotos, de querer novas propostas de trabalho, de salário, de qualificação, entendeu? Eu não diria que está a mesma coisa, mas está quase a mesma coisa. A pós-graduação de 2006 é a de 2026, sabe assim? Hoje em dia, né, lá no MBA em gestão fitness, eu até puxei essa discussão, onde tive aula com vocês lá também, mas eu tive exatamente essa discussão de que quando um professor falou, pô, que bacana que aqui são só professores de educação física e são só donos de academia e coordenadores. Eu estou falando realmente para gestores. Eu falei, eu não acho, eu acho uma pena, porque será que nós não estamos abrindo novas oportunidades? Cadê os professores que talvez deveriam estar querendo entrar nessa área? Talvez estar querendo pôr a mão e gerir esse negócio. E aí você abre um curso de MBA onde só entra dono, só entra gestor, sabe assim? Os professores estão nos cursos técnicos, né? Lembrando de fisiologia, biomecânica. Você trouxe uma discussão antropológica, né? Porque formulando a resposta. É muito difícil dar essa resposta. Porque eu fico pensando em tudo isso. O médico, quando ele se forma para quê? Ele se forma para atender, para curar, e parte vai realmente fazer isso. E aí tem outra parte de médico que um monte me procura. Nora, eu queria começar no marketing porque não basta mais eu ser bom, eu resolver o problema. Agora eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso usar a rede social, eu preciso estar em voga. E é muito nessa coisa meio antropológica, porque eu não sei. Aí entra. Qual é a estrutura do colégio que essas pessoas têm? Qual é a estrutura na faculdade que elas têm? É uma questão de matéria, é uma questão de mindset, é uma questão de quem eles seguem nas redes sociais? Ou tudo junto. Ou tudo junto. É muito difícil. Você vai para o mercado de publicidade, pessoas que estão se formando em publicidade. Muitas delas vão falar, não, eu quero trabalhar numa mega agência, eu quero não sei o quê, eu não sei quantas estão. Quero ter a minha própria agência. Talvez com o mundo digital hoje abriram muito mais portas, mas eu acho que é uma discussão muito profunda e estruturada disso, porque eu também não vejo problema nenhum em ter grandes personagens trainers, que são personagens trainers ao longo da vida e vão ficar lá para sempre e amam aquilo, tá tudo certo. Mas com certeza, tem aí um monte de outras coisas que dá pra gente estruturar. Agora, o que eu tenho certeza, enquanto personal trainer fala mal do dono, e o dono fala mal do personal trainer, dificilmente a gente vai conseguir essa conexão entre vamos trabalhar aqui numa relação ganha-ganha, onde todo mundo está aqui para cumprir um papel e crescer juntos, ao invés de ocupar o outro, né? O outro não fez, o outro tem que me valorizar, o que eu tenho que fazer para ser visto e ser o melhor naquilo que eu faço. E eu acredito muito que a oportunidade aparece quando a gente está preparado para ela ou se preparando, sabe? Acho que é uma pegada meio assim. Já que é fit filosofia. Já que pode dar uma. Filosofia, né? Uma parada. É para fit filosofar. Filosofar. Somos fit philosophers. Agora. Acho que assim. Quando que a gente começou a armazenar comida?
momento pós-guerra, né? O que eu tô querendo dizer? Tem um motivo para os comportamentos, né? E isso foi se perdendo. Hoje eu compro comida da semana e tem coisa que é do Olha dia, lá, exatamente. porque do lado abriu um Oxoia e as coisas básicas ali eu compro, muitas vezes até tomo lá porque sai mais barato do que trazer para casa e fazer o cafezinho da manhã rápido ali que atende, mas também muitas coisas eu compro, muito mais acesso. Então hoje eu não preciso armazenar tanto. Na época dos meus pais, era uma transição, era compra do mês. Né? 3 carrinhos, aí levar o filho para empurrar, aquela grande família, né? Todo mundo lá na parada tal, e armazenava, contava, tal, porque tinha a geração pós-guerra, né, se não me engano, Baby Boom, que tinha esse comportamento, né? Motivado ali pelo que viveram, viram, e os pais também viveram e viram, né? E por que eu tô falando isso? Porque apesar de eu continuar, eu tô envelhecendo, né? Cada ano eu tô em 45, 46, Só você. 47. Não, eu tô falando abaixo de 60, né? Calma aí. Ah, tá. Na hora é 60 a mais. 78 ela deu aula na faculdade pro Ademir da Guia, né? Quem mais, né? Essa galera aí. O Júnior o jogador era pivetinho. Então, a gente tá no momento realmente de uma mudança, como a internet teve um impacto tecnológico muito grande, a globalização, e é um momento marcante da história. Eu acho que também a IA também vai ser mais um momento marcante. E aí, dentro das academias, o que eu analiso desse cenário todo? Eu estou ficando mais velho, mas meus alunos do primeiro ano da faculdade continuam com a mesma idade. Né? E do segundo ano também com a mesma idade, eles vão evoluindo, só que os do primeiro ano entram de novo com aquela idade. E as cabeças vão mudando. Né? E eu gosto de estar muito perto deles, eu gosto muito da prática, eu gosto de estar muito perto das pessoas, e saber conhecer histórias, saber das histórias e tudo mais. E hoje eles têm acesso a uma forma de ganhar dinheiro que na minha época era escasso. Né? Na minha época era escasso, eram poucas oportunidades para você dar personal, era muito centralizado, né, em algumas regiões do país, em algumas regiões da cidade, com maior poder socioeconômico. Hoje não, é democrático, qualquer cidade e tal, tem personal trainer, as pessoas têm com tickets diferentes, posicionamentos, qualidade de entrega, mudanças, né, de modelos, mas hoje, numa cidade de 20 mil habitantes, um personal trainer lá entrega com extrema qualidade, que eu vejo em poucos lugares, poucas pessoas fazendo a biorritmo, o nível de acompanhamento e de cuidado que ele tem com os clientes. Sim. Só que a cidade não permite, até a cultura, ele cobrar o quanto ele cobraria numa Paulista, numa biorritmo da Paulista. Mas se ele migrar para cá, ele tem espaço tranquilamente. Mas por quê? Eles saem, como você falou, já buscando essa ascensão. Que foi quando eu era frente de posto de gasolina e fui na casa do coordenador da faculdade, e entrei, ele tinha 2 carros zero, uma casa dentro de um condomínio. Eu falei, o que sua esposa faz? Ele falou assim, trabalha em casa. Eu falei assim, não, mas de onde que é essa grana? É herança? Ele falou, não, dando aula em faculdade. Eu falei, porra, naquele momento veio aquela vontade de ascensão socioeconômica, de uma família simples. E aí, aquilo me motivou pra caramba a acompanhá-lo, fazer todo o acompanhamento com professor voluntário, estagiário, professor voluntário e tal. E já fui olhando para a academia sempre pensando nisso, em trazer o conhecimento para a prática e tudo mais. Mas teve esse motivador. Depois eu curti estudar. Eu não tinha estudado, nunca tinha nem lido um livro até entrar na faculdade. Depois eu escrevi 2 livros, uma porra de artigo. Mas você vê, né? Porque a faculdade transformou realmente. E essa geração mais nova, eles precisam... se for assim, eles não vestem a camisa, né? Alguns gestores falam, eles não vestem a camisa. Ou será que a gente não dá a camisa certa para eles vestirem? Né? Porque dar a camisa das antigas para eles vestirem já não vai virar mais. Já não aceitam mais. Já não, é outra Era parada. gente que vivia desse jeito. Então não adianta. Então, desde lá daquela questão que mudou e vem mudando, a gente vê como a tecnologia teve um impacto muito grande. Né? E se nós soubermos aproveitar as habilidades, competências que essa geração tem, a gente vai fazer muito bem. E aí, para finalizar minha fala, em relação ao pagamento que a Nora falou, tem o ciclo, né? Eu tenho estudado muito isso e sei que para uma academia entregar atendimento de alta qualidade, ela precisa ter pessoas boas ali. E elas vão ser preparadas e selecionadas, muitas vezes, com habilidades, competências básicas para iniciar e a gente depois preparar, lapidar e conseguir entregar a excelência. E precisa de um supervisor muito bom também. Só que aí custa mais caro. E aí, se eu pago 13, 15 reais a hora,
que quando eu trabalhava na musculação da Biorritmo, já registrado, era 8, mas eu estou falando que eu saí de lá em 2002 para 2003, né? Era R$8. Olha o quanto aumentou a inflação. Hoje é 15. E hoje é 15, você Uhum. entende? Só que eu entendo também o lado do gestor porque Sim. não houve aumento proporcional do ticket, Yes. né? Então, eu só vejo um caminho assim que começa com, se eu quero ter pessoas melhores, eu tenho que aumentar a qualidade da entrega para conseguir cobrar mais, porque as pessoas pagam mais por isso. E aí eu tenho que atribuir um valor base que seja digno para o cara estar ali trabalhando, porque 15 pau, 20 pau não é digno, Yes. né? A consultora vai ganhar mais, É. a minha auxiliar lá de casa, que fica 6 horas, 2 vezes por semana, ela ganha mais, Uhum. né? Com os mesmos direitos, muitas vezes. Uma geração que não quer ter esses direitos, quer ter liberdade, mas quer fazer escolha de onde trabalhar também. E nós viemos da geração que trabalho não era muita opção, não. Tinha que fazer Tinha que e você vai fazer. se fuder e depois lá na frente você colhe os frutos da parada. E não estou falando que está errado, né? A forma como o pai me educou, mas era o momento. Mas e agora? Como que eu vou fazer para trazer essa galera? Então, esse ciclo só vai quebrar, como a Nora falou bem, se a academia tiver empatia, olhar o lado do professor, para conseguir pagar melhor por funções. É 15 para todo mundo? Beleza. Mas quem cuidar do fluxo de clientes no horário, quem for líder e conseguir treinar os novos daquele horário, manter o padrão, vai ganhar mais R$9 por isso. Associa a atribuição, porque depois eu posso até trocar a pessoa e manter aquilo lá, ela voltar para os 15 e ganhar, né? E esses 9 vai ser atribuído para o outro. O 9 é muito, Denis, ganha 15, vou colocar 9 a mais, 24. Depende o nível de entrega, né? E aí eu tenho que ter números para analisar o efeito dessa medida para que vale a pena, tenha ROI. Então, vou investir nesse professor, nesse líder de horário, o coordenador que vai cuidar dos clientes, da carteira do cliente. Então, quando eu vou para maior qualidade, eu vou precisar de pessoas com maior qualidade, e os gestores que não perceberam que não vale a pena economizar em qualidade humana quando você pensa num atendimento, numa entrega premium, vai perder, porque vai competir com preço, com experiência parecida. O problema não está na experiência de uma low cost, que é bem conhecida, ser abaixo. O problema é a academia querer cobrar mais para ter um fluxo de caixa saudável, só que ter uma entrega. Então, eu tenho uma roupa da Renner com uma etiqueta da Animale, mas quando a pessoa percebe que na Renner tem a mesma coisa ali, é genérico, é PMG e serve, não é customizado, a pessoa não vai querer pagar por isso, e aí a percepção de valor diminui. Então é agir na percepção e na experiência. Você chegou exatamente onde eu quero chegar, porque às vezes eu falo sobre pagamento, sobre professor, o quanto ganha, o quanto perde, o quanto... E isso já foi uma discussão em vários episódios. E a gente nunca chega numa resposta, mas eu olho exatamente como você falou. Não é nem quando eu falo sobre isso, o quanto que o professor poderia ganhar mais, né? Porque se a gente olhar, ele deu o exemplo de 2003, eu dou o exemplo de 2004, quando eu estava coordenando o Sírio. Era exatamente isso, também ganhava 15, e hoje ainda ganha 15, né? 20 anos depois. Então, não teve muitas mudanças. Mas eu olho exatamente desse jeito. Às vezes, uma academia que percebe a movimentação do mercado e eles querem treinar os professores para que entreguem um serviço premium, só que a remuneração é idêntica à Smart Fit, por exemplo, a low cost. Porque o ticket está muito perto, velho. E tá muito perto, e sabe o que acontece? Não fecha a conta, entendo. e você às vezes não motiva esse cara a entregar isso, porque às vezes ele trabalha ali e na Smart. E ele sabe que ele ganha a mesma coisa, só que tem uma academia com uma outra estrutura que quer exigir mais dele. Eu já peguei essa situação. Exigir Você mais, entende? essa é a palavra. O cara me paga pouco, eu vou entregar. Você me paga igual a outra que não me exige nada. E tá errado pensar assim também. Eu ia entrar nessa, assim. Sai fora do bagulho. Sai fora que tá muito errado esse jogo. Eu vou entregar mais, se você me pagar R$10 a mais, eu vou falar melhor. Mas quando cai a ficha depois de 6 meses, ele sai fora. Exatamente. Mas outra coisa tá acontecendo muito no ar. Mas tá acontecendo muito, entendeu? Mas você concorda que tá tudo errado? E não é só pagar mais. Não é só pagar mais. Tem uma rede grande, não tem problema de falar o nome, que em várias reuniões, até inclusive chamei o diretor técnico, gente técnico para falar na minha mentoria, que é a Bodytech, flexibilizando horários. Então, dando vantagens como isenção de taxa de personal,
com uma taxa alta para externo. Então, né, isso não estou pagando, não estou monetizando pelas horas, mas estou dando um benefício que é alto, que eu não vou ter que desembolsar do outro que eu ganho para ter, que é não pagar taxa. Ali, uma vantagem. Para professores que chegam a determinado nível de desempenho, flexibilidade de horário, 3 horas todos os dias, ou 3 horas eles colocaram, e já tinha colocado também numa rede. 3 horas, 3 vezes por semana, né? Com um professor para revezar o final de semana, com os alunos sendo avisados qual é o atendimento, mas em cada horário no final de semana, um topzão para coordenar os professores que só trabalham de final de semana. Então, tudo é estratégia. Falei, uma rede de low cost, fechando a consultoria, falou assim, mas dá para ter um atendimento melhor? Falei, primeiro vocês querem padrão dá. Do padrão ruim ao padrão de excelência dá para ter. Né? Agora vamos padronizar, pelo menos para que tenha uma cultura, uma ação naquele sentido. Beleza. Agora eu vou subindo o nível precisando de recursos para entregar. Desde tecnológicos até recursos humanos. Para entregar. Até onde pode ir, porque você vai me dizer que o fluxo de caixa está com você. Vamos estudar. E o tempo que isso vai demorar para ter resultado e quanto a gente vai poder aumentar na mensalidade para valer esse investimento. Então, beleza, faz uma projeção em cima da parada. E quando a gente foi fazer a questão da escolha, nós chegamos a uma equação, como é sempre a decisão do cliente, né? Mas chegamos a uma equação na conversa de ter um cara top por horário. Então, ser o líder de horário. E ao invés de ter um coordenador já sendo trazido do mercado alguém experiente, como está crescendo muito a rede, a gente não vai conseguir atender a rede, a gente pegar um cara muito bom da cidade, do bairro e tal, ter uma remuneração maior e ele cuidar dos estagiários e professores recém-formados que estão ali. E enquanto esses recém-formados estão lá, a gente vai dar conteúdo pra caramba, conhecimento, para eles entregarem bem pra gente. Mas sabendo que a gente também não vai conseguir retê-los por muito tempo em relação à remuneração. Ele vai ter oportunidades melhores. Né? Então, questão de tempo. Mas eu posso reter ele, fazê-lo entregar com cultura, com estratégias de engajamento para a equipe, com conhecimento que vai fazer prático, direto ao ponto, que vai fazer diferença na vida dele, que vai beneficiar a minha academia com melhorar o atendimento da musculação, mas também vai fazê-lo atender melhor o cliente de personal dele, que dê sentido para ele em relação às outras formas de atuação, que ele perceba que a gente quer ajudá-lo, e o que importa é que ele está ali durante um tempo entregando muito bem. E aí eu vou precisar ter processo seletivo para estar sempre contratando pessoas. Né? Da mesma forma que o outro modelo vai mais para o mais tecnológico, com menos pessoas e maior eficiência. Né? Então, áreas de iniciante, áreas de glúteo, pessoas posicionadas na área de iniciante para atender com equipamentos já programados para uma jornada ali, até 45 dias passar por percepção de melhor atendimento, né? Aprender a usar. Então, pensar nas estratégias bem customizadas para isso. Acho que esse é o ponto. Tô preocupado já com o nosso horário aqui. Deixa eu ir encaminhando uma das últimas perguntas, que é, vamos supor que vocês fossem abrir uma academia. De vocês. Posers Gym. Ou Foschini Gym. Vamos lá. É poser ou poser? Poser. Poser. Pode ser. Beleza. E que investimento não seria um problema. Então, vocês podem transitar aí com um dinheiro infinito. Como é que seria para vocês a academia perfeita? Academia perfeita? Eu apoiaria em 3 pilares. Produto, processos e pessoas. O que eu preciso para ter um produto de alta percepção de valor? É equipamento? Qual é o equipamento que vai fazer sentido para esse investimento? É o espaço? Qual é a arquitetura do meu espaço? Qual é a comunidade que eu quero atender? Qual é o setor que eu quero mostrar quem eu sou? O outro ponto, processo. O que eu acredito é que o processo bem estruturado, com alterações de tempos em tempos, reavaliações de acordo com o novo hábito de consumo que as pessoas vão mudando ao longo do tempo. E a garantia que os processos funcionem, eu acredito que vale muito para alcançar essa academia perfeita. Então, não adianta só eu falar para a pessoa, professor, você tem que ser simpático, professor, você tem que atender bem. Eu preciso ensiná-lo o que é atender bem, qual é o nosso padrão de atendimento para garantir que isso aconteça. Então, qual é o passo a passo? E, por último, pessoas que vêm desde a contratação. Eu escuto muitos gestores dizerem,
eu vou contratar pagando pouco porque eu vou treinar e desenvolver essa pessoa aqui dentro para que ela se torne um grande profissional. Tem algumas academias que realmente fazem, mas boa parte delas não. Deixa a pessoa lá, não acompanha, não tem processo e não cuida do produto. E aí é onde a gente tem o desafio. E dentro de tudo isso, uma administração muito consciente. Então, finanças, marketing, comercial e gestão de pessoas impecáveis. Então, eu acredito que com isso a gente consegue criar não uma academia perfeita, mas uma empresa que cuida de cada detalhe de uma forma profissional e de uma forma muito consciente. Quando a gente sai do sonho e entra na execução para realmente alavancar. E outra, pensar onde eu quero chegar. Eu quero chegar, se a pessoa... Quero ser o Edgar Corona das academias? É uma forma de gerir. Não, eu quero ter uma academia única, que é o sustento da minha família, é outra forma de gerir. Então, eu acredito que com isso a gente teria um modelo interessante de negócio. A gente faz essa pergunta para todo mundo, é uma das mais interessantes que a gente gosta de ouvir. Você falou se seria nome próprio ou se você encararia uma rede? Não, eu disse que eu escolheria qual é o modelo. Mas se eu quero escolher rede ou se eu quero escolher academia própria, por mim, se fosse para escolher mercado fitness, eu diversificaria. Você toparia abrir uma com um nome... Uma rede para adquirir know-how e fazer parte de algo maior, uma academia própria para posicionar, Entendeu. uma academia nichada para entender o modelo. Então, parte como aprendizado, parte como lucro e desenvolvimento. E você, Denis? Se eu pudesse ter uma academia, não sei se hoje eu teria uma academia, né? Mas se eu tivesse... sei como que é o operacional e acabei me especializando em ajudar os gestores. Mas se eu pudesse ter uma academia, a academia ideal, ela seria um lugar onde o cliente tivesse orgulho de pertencer. E aí tudo seria centrado nisso. E aí entraria o modelo de negócio. Se eu quero escalar, eu iria para o modelo low price, um modelo com uma gestão mais simplificada, mais fácil de escalar por franquia, licenciamento, unidades próprias. Então, pensando exclusivamente em investimento e retorno, um modelo para esse momento atual. Né? Daqui a um tempo, talvez isso mude e já não seja talvez um excelente modelo de negócio, como aconteceu com o CrossFit, por exemplo, e foi reinventado aí pela Hyrox, em outro público. Se eu for pela minha missão, propósito, que eu venho desenvolvendo, né, me aprofundando, entregar treino e formar professores cada vez melhores para entregar um serviço de alta qualidade, e depois com atendimento de alta qualidade, interação eficiente, humanizada, depois fui para a gestão para fazer isso, para a recepção. Se for pensar nesse aspecto, uma academia com diferenciais de qualidade, bem posicionada no mercado. Hoje eu iria para uma academia com ticket middle, em torno de R$229 a R$289, porque eu tenho mais gente do que as academias premium, com um ticket mais premium, ou boutique, ou de luxo, para atender. Essas eu iria, se fosse pontuais, em regiões específicas, até iria para esse modelo que eu gosto também. Mas as middle eu consigo atingir cidades pequenas, de 20 mil habitantes, 40 mil habitantes, 300 mil habitantes, 10 milhões de habitantes. Tem bastante espaço, porque eu pego o público que quer mais qualidade do que as academias com padrão rede de entrega conseguem, que tem as de bairro que também entregam no mesmo padrão, com maior qualidade, com ticket maior, mais acessível. Mais acessível para o público que tem uma renda ali de 5 mil, se esforçar para pagar, ou que tem 10 paga com facilidade, paga bem. Né? Desse modelo eu gosto bastante, com cuidado na jornada do cliente, com um onboarding estruturado do cliente, explicar como ele deve, essa integração entre vendas e operacional, né, da entrega do serviço, ser bem fluida, com o board estruturado, acompanhamento estruturado, principalmente nos 3 primeiros meses, onde muitos evadem das academias ou param de frequentar a academia, com um posicionamento muito forte para atrair o público que eu vou formar a comunidade, que é o público que realmente valoriza essa interação humana. Eu iria para esse modelo focado no marketing, em saúde, qualidade de vida, bem-estar, criando ali também o terceiro lugar,
espaços que as pessoas possam ficar, sair um pouco do trabalho, do escritório, ou de casa, do home office, ou mesmo da convivência com as pessoas que ela é obrigado a ficar para ver outras pessoas, mas preparado para isso, não é só o colchãozinho ali no canto, né, o puffzinho e tal, preparado para essa pessoa tenha tempo ali de qualidade e que ela possa também se exercitar e que tenha bastante convivência. Eu teria um modelo de negócio que eu sou mais apaixonado hoje, dando acesso, como o Edgar fez muito bem, ele deu acesso a pessoas que treinavam em academia de bairro com estrutura fraca, vamos dizer assim, com uma estrutura de alto padrão que tinha na Biorritmo, que ele já era proprietário da rede da Biorritmo, com uma estrutura, equipamentos parecidos, com uma comunicação visual, arquitetura muito boa para essa galera. Então eu pegaria essa galera do meio aí e daria acesso ao serviço premium para eles. Esse seria o modelo ideal aí de academia. É o que o Marcelão falou, né? A gente costuma fazer essa pergunta para vários convidados que vêm aqui. E é impressionante como a resposta nunca é a mesma. Né? Então tem um mundo de possibilidades aí pela frente. Cada um abriria uma academia diferente. E talvez se vocês perguntarem isso daqui a 2 anos, talvez a resposta seja completamente diferente. Seja diferente. Maravilha. Onde é que a turma consegue achar vocês? Rede social, resposta rápida. Bar, pagode. Né? Noara Poser, todas as redes levam o meu nome. Com 2 Zs, né? 2 Zs. Boa. Exatamente. Maravilha. E também nas redes sociais, Instagram, Denis Foschini com CH. E aí também na telefone dos amigos. Aí, aqui, ó. Manda mensagem que E o podcast de vocês, qual que é? Pra turma que gosta de podcast. Ele tá meio parado, né? Tá igual o Neymar, né? De vez em quando vai. Agora, tem uns episódios legais. Mas não tem consistência. Não, a gente trouxe assim. Cara, foi muito legal. Tem. Tá no YouTube, no NPS YouTube, Gym Leaders. Instagram, foi a primeira temporada, assim, muito legal. Foi até melhor, né? A gente foi meio, vamos fazer um bate-papo com os amigos e tal. E, de repente, o negócio começou a tomar uma proporção. Bacana. E agora a gente tá pensando em um novo modelo, uma nova estrutura. Acho que vem coisa legal por aí. Até no podcast mesmo, nós temos a primeira temporada, nós percebemos, analisando os dados, o que a galera que assiste curte mais. Então, assim, vamos reestruturar. Para esse modelo, a gente vai precisar de uma dedicação de tempo para gravação grande. Então, a gente está organizando para realmente estruturar um novo modelo, mostrar bem a prática ali e volto em breve. Maravilha, queria agradecer de novo então a presença da Noara, do Denis. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu que agradeço. Compartilhar esse monte de conhecimento que vocês têm. Por mim eu ficaria aqui umas 6 horas conversando com vocês. A gente está levantando alguns assuntos que muitas vezes não são discutidos e às vezes discutidos de forma rasa, né? E eu acho que está precisando cada vez mais de podcast, assim como o nosso, como o de vocês, né? Para colocar essas coisas em discussões, senão fica só em grupinho de WhatsApp, né? Grupinho de gestores, de coordenadores, de network, ou então naqueles momentos rápidos que a gente se encontra em feiras, né? Palestras, grandes eventos e tal. Então, queria agradecer esse bate-papo nosso aqui. Eu acho que foi válido e rico, né? Em termos de dar uma aquecida aí quem está pesquisando o mercado ou quem está querendo se assuntar das coisas que estão rolando por aí, e acho que foi bem rico. Obrigado pela presença de vocês. Boa, procurem os dois. Você aí, procurem os dois aqui, que eles manjam muito para dar uma consultoria aí para a academia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse conteúdo caso tenha sido relevante e a gente se vê num próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.